Olá, como vocês estão? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu li sobre a geração Beat. Já começo dizendo que faz muitos anos que eu não leio nada da geração Beat, que eu li muito durante a adolescência e o início da minha juventude, ou seja, tenho o maior carinho por esses livros e com certeza eles fizeram parte da minha formação. Então, assim, a geração Beat é um movimento literário norte-americano surgido na década de 50, né? Ali na São Francisco, Califórnia, principalmente. E quem são os autores da geração Beat? São, em sua maioria, jovens, homens jovens, brancos, de classe média e universitários. Uma das características da escrita da geração Beat é que os escritos são autobiográficos. Então, eles escrevem sobre eles mesmos. Uns escrevem sobre os outros. Você tem romancistas, tem poetas, né? E eles escrevem no que se convencionou chamar de escrita automática, né? Um fluxo assim, e sem muitas correções, e espontâneo, né? De forma espontânea. E aos moldes ali, na década de 50, estava florescendo o que? O bebop, o jazz americano ali, liderado pelo Charlie Parker, Bird, né? E eles queriam fazer como no jazz, a escrita da literária com a mesma improvisação inspirada no jazz americano, do estilo bebop, do Charlie Parker. E também eles tinham como eles eram avessos, era uma geração muito avessa ao chamado American Way of Life, o estilo de vida americano, eles questionavam demais isso. Os Beats, eles se inspiravam também no transcendentalismo oriental, né? O chamado transcendentalismo On, e na cultura, na religião budista, né? E também tinha uma verve contestatória, assim. Muitos dos escritos são sobre, por exemplo, questões políticas, né? Nos Estados Unidos no momento, eles a favor dos direitos civis americanos, dos negros, contra a guerra do Vietnã. Então tinha um espírito de enfrentamento. Mas vamos aos livros que eu acabo falando mais alguma coisa. Eu lembrei. O escritor americano também, o Truman Capote, que é do novo jornalismo americano, não era da geração. Ele costumava dizer, por exemplo, que o principal escritor da geração Beat, pai da geração Beat, vamos dizer, o Jack Kerouac, que ele não fazia literatura, ele fazia datilografia. Então a gente já vai começar falando de maldade, né? Vamos lá. Então, a Bíblia da geração Beat, esse livro aqui, é o On the Road, Pé na Estrada. Então tem 3 traduções no Brasil, pelo que eu vi. Tem o Pé na Estrada, tem Na Estrada, e eu já vi também Pé na Tábua, né? Esse livro aqui, ele foi publicado em 1955 pelo Jack Kerouac. E por que é a Bíblia da geração Beat? Porque aqui ele faz um painel, ele coloca como personagem todos os principais envolvidos no movimento. Então ele só altera, só muda o nome das pessoas. Mas é o que acontecia com eles, né? Eles abandonam a universidade e decidem empreender uma viagem pelos Estados Unidos completo,
contornando todos os Estados Unidos até o México. E aqui, no livro, o Jack Kerouac fala sobre essas viagens e tal. E tem algumas questões, as festas, né? E regada a drogas e sexo. Então, foi o que se convencionou na época, chamou o bordão, né? Que a princípio era sexo, drogas e jazz. Nos anos 50. Depois virou sexo, drogas e rock and roll. Então, esse livro aqui inspirou movimentos de contracultura que aconteceriam posteriormente, nas décadas posteriores, como por exemplo o movimento hippie na década de 60, nos próprios Estados Unidos, e o movimento punk na década de 70 na Inglaterra, que estouraria a nível mundial, né, os movimentos de contracultura. Então esse aqui é pela essa edição da de ouro foi traduzida pelo Eduardo Bueno. Né? E aí do Jack Kerouac, que é o autor que acho da geração beat que eu mais li. O primeiro que eu li não foi esse livro bonitão aqui, On the Road. O primeiro que eu li, você vai ver que são todos da coleção LPM Pocket. Tudo é Jack Kerouac. E aí eu vou até comentar. Por que tudo da LPM Pocket? Porque assim, quando eu era adolescente, não tinha grana, né? Então, por exemplo, vamos contextualizar. Não tinha grana para comprar livros e tal, né? Eu era adolescente. Aí, por exemplo, minha mãe me dava o dinheiro para eu ir para o centro da cidade para procurar emprego. Pegava os recortes de jornais, né? Do domingo, né? Classificado lá de emprego, né? E aí ia para o centro da cidade. Ela me dava o dinheiro da condução. Eu não gastava o dinheiro da condução. Eu pedia para passar por baixo. Pedia para o cobrador passar por baixo da catraca. E ficava com dinheiro para mim. Ela me dava um dinheirinho lá para eu comprar um lanche. Eu ia ficar o dia inteiro andando no centro da cidade. Eu não comia. Eu guardava o dinheiro do lanche para eu poder comprar os meus livrinhos da LPM Pocket. Por que da LPM Pocket? Porque são livros de bolso, né? Livros pequenos, que cabiam no meu bolso, inclusive. E eram vendidos em bancas de jornal e até em farmácia. Naqueles estandes giratórios assim, sabe? Que você ficava buscando os livros. E a maioria deles saíram nessas edições dessa editora. E o primeiro que eu comprei na época, eu lembro que era um momento que eu só tinha esse livro. Até na capa tá o preço, ó, tem preço. R$6,50. Então não era caro, né? E é um livro até gordinho. Então aqui, ó, o Livro dos Sonhos, do Jack Kerouac. O primeiro livro dele que eu li. Eu li o Livro dos Sonhos, eu queria gostar, mas eu não conseguia gostar. Eu li 3 vezes e não acreditava que eu não conseguia gostar. E aí, anos depois, eu fui entender o livro. Porque, assim, são sonhos. Não é preciso ter lógica, né? Os sonhos não têm lógica, totalmente nonsense. Ele acordava, deixava um caderninho do lado, na cabeceira da cama, ele acordava e já anotava rapidamente o sonho dele durante a noite. Então, é isso o Livro dos Sonhos. Os outros do Jack Kerouac, esse aqui, ele publicou posteriormente, aí, logo depois do sucesso, do estouro do On the Road, ele publicou esse Big Sur. Big Sur. Com o sucesso do On the Road, ele pediu para o editor, que também era poeta, dono da editora City Light Books, que é o Lawrence Ferlinghetti, para morar na cabana lá dele. E aí na cabana ele escreveu esse Big Sur. A cabana era em Big Sur, né? E depois de On the Road, o que eu mais gosto do Jack Kerouac é esse aqui, o Dharma Bonds, Os Vagabundos Iluminados. O personagem principal é um escritor, um poeta, né?
adepto do montanismo e do zen budismo. Então, um cara que cuida, assim, uma espécie de guarda florestal, que cuida de um determinado território, assim. É bem interessante. É inspirado num poeta, que eu já vou achar o nome dele aqui, que eu não me lembro, que o Jack Kerouac se inspirou. Aí você tem também Os Subterrâneos, que fala sobre a paixão dele por uma mulher negra, né? Questão interracial. E o título é inspirado, com certeza, na obra do Dostoiévski, né? Subterrâneos. Aí tem esse aqui, o Tristeza, que é uma novelinha, ó, bem curtinho, que é sobre uma prostituta mexicana. E Viajante Solitário, ó, coisa bem frequente sobre as viagens. Isso aqui são textos, são vários textos de viagens pelo mundo aí do Jack Kerouac. Até o Marrocos ele vai. E aqui é o último que saiu dele, inédito, né? Uma peça teatral chamada Geração Beat. Peça de teatro. Agora outro autor. Outro autor importante também da Beat é o William Burroughs. E, na minha opinião, é o autor que eu mais gosto. Para mim é o melhor autor, é o que eu tenho interesse de ler ainda hoje. William Burroughs, esse aqui é o maior clássico dele, O Almoço Nu. Né? Esse livro aqui é o seguinte, esse livro eu não recomendo para todo mundo não. Porque William Burroughs ele era considerado uma farmácia ambulante. Então ele fazia experimentos com vários tipos de drogas, né? Drogas sintéticas, de farmácia, todo tipo de droga. Então ele usava e escrevia sob efeito, e depois ele escrevia após o efeito, para dizer, assim, falar sobre suas sensações, né? Então imagina como é que é esse livro, ele não respeita nem a sintaxe. Então não é um livro que eu recomendo para todo mundo. Não, é um romance, mas não é um romance linear. Às vezes foge totalmente da lógica. Então não é para todo mundo. Mas é muito bom. Gosto muito dele. O Burroughs ele é responsável, depois da geração Beat, quando a Beat dura ali dos anos 50 e 60. Mas como ele viveu muito, muitos dos escritores viveram até os anos 90, alguns passaram dos anos 2000. Mas o Burroughs ele morreu em 97. E nos anos 80, ele foi responsável por criar um gênero literário. Ele criou, por exemplo, a literatura cyberpunk. Eu li dele um livro de cyberpunk dos anos 80 que chama Cidades da Noite Escarlate. Eu não tenho ainda. Ele fala sobre mistura de ciência, biologia, e psicotrópicos, e mundos paralelos. É uma maluquice. É assustador, Burroughs. E ele é personagem também do On the Road. Tem histórias engraçadíssimas com ele, apesar dele ser um cara estranho, difícil de lidar. Né? Ele era apaixonado por armas, né? Complicado. Aí tem aqui do Burroughs também, O Gato por Dentro. Então, drogas, armas, né? Também gostava de gatos. Que são pequenos fragmentos, assim, sobre a paixão dele por gatos. Ele fala da memória dele afetiva e todos os gatos que ele teve. São fragmentos, ele vai se recordando. Isso aqui é dos anos 80. E aí tem também uma viagem que o Burroughs fez para a América do Sul, logo depois que a esposa dele morreu acidentalmente. Aliás, foi assassinada, né? Por ele, né? Com um tiro acidental. E aí ele veio para a América do Sul, depois do falecimento da esposa dele, fazer experiência com ayahuasca, no Peru e na Colômbia, região da Amazônia também ali, né? Então ele troca essas cartas com o poeta Allen Ginsberg sobre a experiência dele com ayahuasca. Diz assim: querido Allen, ontem à noite tomei o resto da mistura do Yeji. Eis o que aconteceu. O quarto parece sacudir e vibrar. O passado desconhecido e o futuro emergente se encontram
num zumbido vibrante e sem som. E aí do Allen Ginsberg, né? 2 livros aqui, o maior clássico dele, o Uivo, livro censurado, aí pediu para recolher, ele foi processado por conta desse poema gigante, o Uivo. Tem uma edição que chama Uivo, Kadish e Outros Poemas. Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus. E o outro dele que eu tenho aqui, que eu li também na época, é o A Queda da América. Aqui tem elegias ou odes a Che Guevara, Rimbaud, bem interessante. Tem o Ginsberg, ele tinha parceria com o Bob Dylan, né? Tem um documentário na Netflix do Bob Dylan que o Ginsberg participa da turnê, né? Ele faz leituras de poemas durante o show. E aqui, poetas da geração Beat, tem essa coletânea aqui, ó. Nova Poesia Norte-Americana, Kingumbo. Não são apenas poetas da geração Beat, são nova poesia americana. A nova poesia americana, década de 50 para cá. Então, quem tem aqui da geração Beat, já que nós estamos falando sobre a geração Beat? Tem o Lawrence Ferlinghetti, que era editor da geração Beat, dono da City Light Books, até o seu falecimento, poucos anos atrás, ele ainda tinha essa editora, responsável por lançar muitos desses livros da geração Beat. Inclusive, ele foi processado quando teve problema judicial com o uivo do Allen Ginsberg, né? Então tem aqui o Lawrence Ferlinghetti, tem o Allen Ginsberg, o Gary Snyder. Então, Gary Snyder é o poeta zen budista, adepto do montanismo, que inspira o Kerouac no livro Dharma Bums, Os Vagabundos Iluminados. É o Gary Snyder. Faleceu poucos anos atrás. Quem mais tem aqui da Beat? Da Beat somente, né? Mas olha que curioso aqui. Além disso, tem a Sylvia Plath, né? Que não é da geração Beat, mas é do período. E o curioso que eu achei aqui agora, Louise Gluck, que é a poeta que ganhou o Nobel no passado, né? Tem 4 poemas dela aqui. E eu lembro que quando lançou ano passado, quando começaram a falar dela, disseram que não tinha nada dela traduzido no Brasil, ou nenhum livro, né? Mas aqui tem 4 poemas da Louise Gluck, né? Nessa antologia aqui, que é da editora Coleção Marginais, Profetas e Malditos, editora Escrita. E aí o personagem principal, assim, do On the Road, ele não era universitário, ele era da classe trabalhadora, o Neil Cassidy. Ele era ladrão de carros, né, roubava carro. Então aquela coisa do pé na tábua, da velocidade, aqui é o Neil Cassidy, da classe trabalhadora. E aqui é o Jack Kerouac, o pai da geração Beat, né? Então o Neil Cassidy entrou em contato com a geração, com os poetas e os escritores ali universitários, e ele que tinha uma curiosidade muito grande, ele queria saber tudo sobre Nietzsche, sobre Proust, ele estava fascinado com Marcel Proust, escritor francês, Em Busca do Tempo Perdido, do ciclo dos 7 romances, ele estava lendo aquilo, alucinadamente, ele, inspirado pelo ciclo do Proust, ele começou a escrever, pretendendo escrever uma trilogia, que era o primeiro terço. Seria o primeiro terço, a infância dele, o segundo terço, a adolescência, juventude, e o terceiro terço, a vida adulta. Só que ele morreu cedo, né, de overdose, nos trilhos de trem no México. E aí ele só deixou esse livro, o primeiro terço, que retrata a infância dele, miserável, assim, nos cortiços, o pai dele na cadeira de rodas, o pai dele tinha uma doença. É um livro bem pesado, assim, bem triste. Ele não é assim um grande escritor, mas o relato é pungente, assim. Então vale a pena. Indico aí
Newcastle. Eu emprestei para todo mundo esse livro. Tá? Na época eu paguei R$8. E aí tem esse cara aqui, que ele era um cara que circulava no meio dos beats. Eu não sei se ele fazia parte, mas com certeza influenciaram. Os beats influenciaram ele. Era ator, escritor, dramaturgo, ganhou muitos prêmios. Sam Shepard, Crônicas de Motel. Aqui é um livro de fragmentos, assim, contos, pensamentos, poemas, né? Tem fotografias aqui dentro do Sam Shepard. Era ator, né? Tem fotografias. Ele ficou conhecido como roteirista do Paris, Texas. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Dirigido pelo Wim Wenders. E aqui, ó, você vê, são maioria homens, maioria não, todos homens, né? E aí passa anos, você descobre uma escritora, uma autora beat, mulher, né? Que é a Diane de Prima, também falecida recentemente, né? Alguns anos atrás. Memórias de uma Beatnik. Esse aqui é um romance autobiográfico, erótico. A escrita dela é bem forte, né? E aí a gente se pergunta, será que só tinha ela de autora, mulher? Talvez não, né? Mas pelo menos que chegou até nós, que eu conheço. Só a Diane de Prima. É um grande livro. Esse aqui foi publicado pela Veneta. Livraço. E aí o editor, que eu comentei, o editor da Beat, né, o Lawrence Ferlinghetti, o maior clássico dele é Um Parque de Diversões da Cabeça, de poesia. E tem um outro livro dele aqui que é um romance, que é o Amor nos Tempos de Fúria. Parafraseando aí o Amor nos Tempos do Cólera, né, do Gabriel Garcia Marques. E por último, queria indicar que existem muitos livros sobre a geração beat, mas vamos falar de um brasileiro aqui, né? O Cláudio Viller, que é poeta, escritor e acadêmico, né? Ele estudou a geração beat, ele se correspondia com Ginsberg, né? Traduziu vários dos livros, que é o Geração Beat, do Cláudio Viller. Recomendadíssimo aí, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a geração. Bom, aí você pode dizer assim, né? Mas por onde eu começo? Você pode começar por onde você quiser. Mas assim, os 3 livros assim que são os maiores clássicos da geração beat, com certeza são On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, O Almoço Nu, do William Burroughs, depois ele publicou também Junkie e Queer, vale a pena, e O Uivo, do Allen Ginsberg. Desses 2 livros aqui, ó, tem filmes. Então, por exemplo, aqui do On the Road, do Jack Kerouac, o Coppola, ele comprou os direitos do livro no final da década de 70, e ele não queria dirigir, ele queria que alguém dirigisse o livro, né? E ele demorou muitos anos a descobrir quem seria o cineasta ideal para dirigir o filme. Então ele descobriu só depois do ano 2000 aí o nosso diretor brasileiro, aí, o Walter Salles. Quem achou interessante o Walter Salles? Que o Walter Salles tinha feito 2 filmes que eram na estrada, que é o Central do Brasil, o menino que perde a mãe no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, a professora que escreve as cartas na Central do Brasil, e resolve levar o menino até o Nordeste, não sei se até a Bahia, para conhecer o pai ou os irmãos e tal. Então é um filme que acontece na estrada. O outro filme do Walter Salles era o Diário de Motocicleta, que é a viagem do jovem Che Guevara, estudante de medicina, pela América do Sul, de motocicleta. E aí, sem querer, acredito, Walter Salles acabou fazendo uma trilogia da estrada, né? Que ele dirigiu O Pé na Estrada. E outro filme que tem é do Almoço Nu. Para mim é um romance infilmável. Então, como filmar uma coisa dessa? Chamaram um diretor xarope, maluco, que é o canadense
o canadense David Cronenberg, me fugiu o nome dele, que é o autor de A Mosca, Scanners, Sua Mente Pode Destruir, Gêmeos, Mórbida Semelhança e outras bizarrices cinematográficas. Ele fez um filme, tá? Faz jus ao livro, é bem maluco. Recomendo. Bom, gente, esse vídeo ficou um pouco grande, né? Longo, peço desculpas. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.